10 alimentos para desintoxicar os rins. Você sabia que alguns alimentos podem melhorar a saúde dos seus rins? Então esses alimentos, eles ajudam a limpar esses órgãos que são fundamentais para a sua saúde. Então incluir esses alimentos pode sim promover a saúde renal e prevenir problemas no futuro. Os rins, meus amigos, são órgãos indispensáveis para a nossa saúde. A gente não vive sem rim, porque eles filtram impurezas e também contribuem para excretar resíduos do sangue. Então, se nós tivermos uma dieta rica em alimentos desintoxicantes, nós vamos contribuir para manter os nossos rins funcionando da maneira adequada. Então, hoje eu vou te mostrar 10 alimentos que vão ajudar na desintoxicação dos rins. Então, já me conta no chat, já me conta nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Então, me conta aí, eu amo saber de onde você me assiste. E também me fala se você tem algum problema renal, ok? Então, me conta, porque eu quero te conhecer melhor. E o nosso 10º alimento aqui, pessoal, para desintoxicar os rins, é a salsinha, uma erva muito popular que tem propriedades diuréticas naturais, ou seja, ela estimula a produção de urina, ajudando a eliminar toxinas e o excesso de sódio do corpo. Então, esse estímulo da produção de urina apoia a função renal. Então, utilizar a salsinha na salada, utilizar em sucos, em pratos quentes, é uma forma de você ajudar os seus rins. Agora, pessoal, se você caiu de paraquedas aqui, se é a primeira vez que você me assiste aqui no canal, primeiro me conta, né? Fala para mim, doutor João, é a primeira vez que eu tô te assistindo, não te conhecia antes, né? Então me fala se é a primeira vez ou se você já é das antigas, ok? E caso você ainda não esteja inscrito, aperta esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino de todas as notificações para você não perder nossas lives, nossos vídeos, nossos shorts, que todo dia tem conteúdo novo aqui no canal, ok? E para não perder, você só precisa ativar o sino das notificações depois de se inscrever. Então agora que você já se inscreveu, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Dr. João, a família do canal Dr. João, que só cresce e que daqui a pouco vamos bater 1 milhão de inscritos. O 9º alimento para limpar os seus rins é a melancia, que é rica em água e também em antioxidantes como o licopeno. Qual outro alimento tem licopeno, pessoal? Que a gente fala aqui, que é bom para reduzir o tamanho da próstata. Então, a melancia tem licopeno. Qual é o outro alimento do nosso dia a dia, muito comum também, que tem licopeno? Quem é que sabe? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, vou ver se o pessoal tá ligado. Então, a água da melancia ajuda a hidratar, limpar os rins, ajuda a promover a micção, a estimular a produção de urina. Então, esse estímulo à urina contribui para a remoção de toxinas e também contribui para proteger as células renais. O pessoal acertou aqui, a Deise Pereira, a Joaquina Ferreira e o Hernani Quintela, que o Hernani ainda falou do tomate e ainda deu outra, que é a goiaba. Muito bem, o pessoal tá ligado aí, assim que eu gosto. Então, pessoal, a melancia é uma boa opção. Doutor João, eu tenho diabetes, posso comer melancia? Pessoal, a melancia, ela é uma fruta paradoxal, digamos assim. Por quê? Por mais que ela tenha um índice glicêmico alto, o que é ruim para pessoas que tenham diabetes, ela tem uma carga glicêmica baixa, ou seja, os carboidratos contidos nela têm um grande potencial de aumentar os níveis de açúcar no sangue, porém, ela não tem muito carboidrato. Ou seja, os carboidratos presentes, eles não são bons, porém, eles estão em pequena quantidade, fazendo com que ela seja uma fruta que possa, sim, ser consumida por diabéticos
em quantidades moderadas e, obviamente, desde que esteja associada a um estilo de vida saudável como um todo, incluindo uma alimentação saudável. Oitavo alimento é o pepino, que é hidratante, que ajuda a baixar a pressão arterial, que contribui para a formação de urina, porque ele é diurético, ajuda a prevenir a formação de pedras nos rins. Então, o pepino também é uma ótima opção para você no seu dia a dia. Fazer uma salada com pepino, fazer um suco de pepino. É um alimento pouco calórico, é um alimento que não tem muitos carboidratos, então ele pode ser consumido por quem está acima do peso, por quem tem diabetes. Então, não existem muitas restrições em relação ao pepino, tá bom? Nosso sétimo alimento é uma fruta também, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que todo mundo já comeu alguma vez na vida, que é, olha, a nossa querida maçã, que é rica em antioxidantes, como a quercetina, que é rica em fibras, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol, ajuda a limpar o sistema digestivo, e os antioxidantes, incluindo a quercetina, que estão na maçã, elas protegem os rins dos danos causados pelo estresse oxidativo. O estresse oxidativo, pessoal, é o que gera o envelhecimento da pele, é o que contribui para a inflamação, para o surgimento do câncer. Então, é sempre interessante combatermos o estresse oxidativo e fazemos isso consumindo os chamados antioxidantes, que geralmente estão presentes nas frutas, nos vegetais, nas sementes, nas ervas e por aí vai, tá bom? Então a maçã a gente pode consumir pura, pode consumir na forma de purê. O importante é que você coloque a maçã no seu dia a dia. Eu particularmente adoro fazer um salpicão com maçã, né? Então eu pego o frango desfiado, pego uma cenoura, bota um pouquinho de maçã, em vez da maionese, utiliza um creme de ricota ou um iogurte e tá pronto. Deliciosa. Deliciosa essa salada de frango, né? Esse salpicão de frango para você colocar aí na sua rotina. Sexto alimento que vai ajudar a limpar os seus rins é um chá, que também ajuda a vasodilatar. Esse chá também ajuda a reduzir a pressão arterial. É um chá que tem propriedades diuréticas e tem uma cor bastante chamativa. Quem sabe que chá é esse, pessoal? Um chá que é reconhecido por reduzir a pressão arterial, que tem uma cor vibrante, bem avermelhada e que tem propriedades diuréticas. Quem é que vai saber que chá é esse? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Vou deixar aí um abraço para Márcia Monteiro, aqui do Rio de Janeiro, que é a primeira vez que ela está assistindo. E o Osmar Silva acertou aqui, pessoal. É o chá de hibisco, realmente. Bebida natural com propriedades diuréticas, que a gente já falou aqui várias vezes, que ajudam a combater a má circulação, a reduzir a pressão arterial. Então, quando a gente reduz a pressão arterial, a gente está contribuindo para a saúde dos nossos rins. Aqui no Brasil, a principal causa de doença renal crônica é a pressão alta. No mundo, a principal causa é o diabetes. E a segunda principal causa, a pressão alta. Então, quando a gente controla a diabetes, quando a gente controla a pressão, automaticamente nós estamos também contribuindo para a saúde dos nossos rins, tá bom? Então aí de 2 a 3 xícaras de chá de hibisco por dia tá uma boa quantidade, ok? Quinto alimento são as frutas cítricas, como limão, laranja, toranja, que são ricas em vitamina C, em antioxidantes como a diosmina, como a hesperidina, que vão contribuir para o controle do diabetes, da pressão alta e que também vão ajudar a dissolver pedras nos rins e também a prevenir a formação de novas pedras. Mais do que isso, a vitamina C contribui para a função imunológica e é um potente antioxidante também. Então, pessoal, vamos adotar aí o consumo de frutas cítricas. Doutor João,
Eu amo suco de laranja, de caixinha. Serve? Não serve. Porque o suco de caixinha, ele tem muito açúcar, ele tem outras substâncias que não são benéficas para a sua saúde. Então, a fruta, nós sempre vamos preferir consumi-la in natura, na forma de fruta. Doutor João, não dá para consumir limão in natura, realmente, concordo. Não dá para você pegar e comer o limão com casca e tudo assim. Não dá, não tem como, realmente. Aí eu estaria pedindo demais de você. Agora, suco de limão tá ok. O suco de laranja não tanto, porque a laranja ela tem muito mais açúcar do que o limão. Por isso que ela é muito mais doce que o limão, tá bom? Então, a laranja, recomendação é que você consuma com o bagaço e tudo. E o limão, a recomendação é que você faça um suco com a casca e tudo, tá bom? Porque é na casca onde temos a maior concentração de hesperidina e de osmina, que são antioxidantes muito importantes para a circulação, principalmente, tá bom? Quarto alimento é a cenoura, um vegetal rico em beta-caroteno, rico em antioxidantes, que vai promover a saúde renal, contribuir para a eliminação de toxinas, proteger contra os danos do estresse oxidativo, melhorar a filtração renal. Então a cenoura também é uma excelente opção aí e não tem restrição de consumo para cenoura, tá bom? Diabético pode comer, hipertenso pode comer, quem tem colesterol alto pode comer, sem problema, tá? Terceiro alimento, esse aqui eu gosto muito. E eu quero saber se você também gosta do aipo, né? Ou também conhecido como salsão. Eu particularmente amo o aipo, gosto muito. Que tem ação diurética natural, ajudando a eliminar as toxinas e os resíduos do sangue, promovendo a saúde geral dos rins e também funcionando como um anti-inflamatório. Então o aipo você pode usar para fazer um suco, para fazer uma vitamina, para colocar numa salada. Então uma opção aí bastante interessante para você também. Segundo alimento, segunda fruta, segundo alimento que é uma fruta, na verdade, é o abacaxi. É uma fruta que tem bastante água e que tem uma enzima chamada bromelina, que tem uma grande ação anti-inflamatória. Então, o abacaxi, ele ajuda a limpar os rins e reduzir a inflamação. E a bromelina contribui, ajuda na digestão e também na redução da inflamação do corpo como um todo. Agora, quem tem diabetes precisa tomar cuidado com o consumo do abacaxi, tá bom? Quem não tem diabetes, tranquilo. Agora, quem tem diabetes, preste atenção, não pode consumir muito. Primeiro alimento, pessoal, e eu já vou adiantar que tem um alimento extra, tá bom? Então tem esse primeiro alimento e tem um alimento extra. Nosso primeiro alimento é uma raiz, que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que melhora a circulação, que promove a eliminação de toxinas, que tem ação anti-inflamatória nos rins e que melhora a filtração sanguínea. Essa raiz, ela pode ser consumida na forma de chá, na forma de suco, você pode utilizar como tempero em diversos pratos e ela ajuda no controle do colesterol, do diabetes, da pressão alta. Quem é que sabe que raiz é essa? Cujo principal princípio ativo é o gingerol. Quem é que sabe que raiz é essa, pessoal? Que faz isso tudo que eu falei, reduz pressão arterial, melhora a circulação. O pessoal tá afiado hoje. Deise Ferreira, Geisa Paula estão afiadas. É isso aí, pessoal, é o gengibre, tá bom? A Sandra Hermida também é o gengibre. Então o gengibre, muita gente fala por aí, não, quem tem pressão alta não pode comer gengibre. Não é bem assim. É muito pelo contrário, né? O gengibre ele pode contribuir para a redução da pressão arterial, ok? Então o gengibre é o nosso primeiro alimento. E temos também um alimento extra, que eu vou pedir que, caso você queira saber que alimento é esse, que você curta esse vídeo aqui, que você deixe o seu gostei, o seu like, a sua curtida nesse vídeo aqui, porque assim, além de você também descobrir que alimento é esse,
você também vai contribuir para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então você vai ajudar alguém, quando você curte esse vídeo, você vai ajudar alguém a desintoxicar os rins. Então vamos colocar uma meta nesse vídeo aqui de 5.000 curtidas, de 5.000 gosteis, porque assim eu vou ter a convicção de que pelo menos 5.000 pessoas, além de você, também descobriram quais são os alimentos para limpar os rins. Tá bom, pessoal? Então, se você já deu like, quiser saber o alimento bônus, escreve aí para mim no chat, escreve aí para mim nos comentários. Doutor João, me fala o bônus, me fala que alimento é esse, que também vai ajudar a limpar os meus rins. Que alimento é esse, doutor João? Que também é uma raiz, que também tem uma grande ação anti-inflamatória, antioxidante, que muitos dizem que é o principal anti-inflamatório da natureza. Quem é que sabe que alimento é esse, pessoal? Que também é uma raiz, que tem ação anti-inflamatória, que é o principal, um dos principais anti-inflamatórios da natureza. Quem é que vai saber? O Silvio falou que é beterraba. Não é a beterraba. A beterraba também é um bom alimento, mas não é a beterraba. Agora a Geisa e o Edeval acertaram. É o açafrão da terra, a cúrcuma, pessoal, cujo princípio ativo, a curcumina, tem uma grande ação anti-inflamatória, antioxidante, que ajuda no controle do diabetes, da pressão arterial, do colesterol alto, enfim. A cúrcuma também pode ajudar a desintoxicar o seu corpo como um todo, inclusive os seus rins. Então, manter uma dieta rica em alimentos desintoxicantes pode ajudar a proteger os rins e promover a saúde geral. Então, consumir esses alimentos regularmente vai te ajudar a prevenir doenças nos seus rins, tá bom? Agora, pessoal, atenção, atenção. Quais foram as duas principais causas de doença renal crônica que eu falei aqui no vídeo? Duas principais, né? Uma eu falei que era a principal aqui no Brasil e a segunda principal no mundo, e a outra eu falei que era a principal no mundo e a segunda principal no Brasil. Quais são os dois maiores vilões da saúde dos seus rins? Quem é que sabe aqui? Vamos ver se vocês realmente estão prestando atenção. Vamos lá. Os dois principais vilões da saúde renal. A Geisa já falou um aqui, diabetes. Qual é o outro? Pressão alta. Que isso, Geisa? Geisa, vou te botar para gravar aqui no meu lugar, que você tá sabendo tudo, mulher. Que isso? É isso, a Joaquina Faron também, a Sandra Fraga falou, a Cris falou, a Deise Pereira falou, a Cristina... E é isso, pessoal. É isso. Diabetes e pressão alta. Esses são os maiores vilões da saúde dos seus rins. E agora eu quero que vocês me respondam de novo. Quais são as principais causas de diabetes e pressão alta? Vamos lá. Quem é que sabe? Bota no chat, bota nos comentários. Nós já acertamos aqui que os vilões dos rins, são diabetes e pressão alta. Agora eu quero saber qual é o vilão da pressão alta e do diabetes. Quem é que causa? Por que esses problemas aparecem, né? Quais são as origens desse problema da pressão alta, do diabetes? Quais são as origens desses problemas? Por que esses problemas existem? Vamos ver se o pessoal sabe. O pessoal está falando do sal, o pessoal está falando do açúcar. Pessoal, o sal e o açúcar, eles estão presentes. Agora, o vilão da diabetes, o vilão da pressão alta, não é apenas o sal, não é apenas o açúcar. O vilão é o estilo de vida. Então, são os seus hábitos, os seus comportamentos. Então, é o que você come, não apenas o sal e o açúcar, mas é o que você come, é o que você faz de atividade física,
como você dorme, se você dorme bem, se você dorme mal, se você consegue controlar o seu estresse. Então, se você bebe, se você fuma. Então, o vilão do diabetes, o vilão da pressão alta, são os seus hábitos, o seu estilo de vida. Então, você concorda que se o vilão do diabetes, vamos lá, reformulando, você concorda que se o vilão do rim é o diabetes e a pressão alta, e o vilão da diabetes e da pressão alta é o estilo de vida, vamos concordar que o vilão do rim também é o estilo de vida? Porque o diabetes e a pressão alta são resultado de um estilo de vida pouco saudável, na imensa maioria dos casos, não em todos, na imensa maioria dos casos, diabetes e pressão alta são consequência de um estilo de vida pouco saudável. É consequência das suas escolhas na alimentação, do seu nível de atividade física, da sua capacidade de gerenciar o estresse, do seu sono, dos seus hábitos, do que você consome, do que você bebe, do que você fuma. Então, pessoal, o estilo de vida, em última análise, ele vai causar doenças e essas doenças vão causar outras doenças, tá bom? Então, o estilo de vida, ele é o vilão, se ele estiver ruim, se ele estiver inadequado, mas ele também é um mocinho, ele também é um herói, a partir do momento que você opta por comportamentos mais saudáveis. Então, esses alimentos aqui, eles são importantes? Sim, mas eles, isoladamente, eles não são capazes de resolver o seu problema ou de te prevenir melhor do problema. Por quê? De que adianta você tomar chá de gengibre, chá de cúrcuma, chá de hibisco, tomar uma limonada, comer um aipo, se você está bebendo, está fumando, está enchendo o bucho de açúcar, se você não dorme bem, se você vive estressado, se você se alimenta mal, se você está acima do peso, não adianta consumir esses alimentos. Eles vão ajudar? Sim, mas você não pode apostar todas as suas fichas nisso. Então você precisa mudar o seu estilo de vida. Se você tem pressão alta, se você tem diabetes, você não pode contar apenas com o remédio. Você tem que fazer modificações nos seus hábitos. Ponto final. É isso que você precisa fazer. Você precisa comer melhor, se exercitar mais, dormir melhor, controlar melhor a sua ansiedade, porque tudo isso contribui para o diabetes, contribui para o colesterol alto, contribui para a pressão alta. Tá bom, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá muito claro aqui para vocês? Então, o estilo de vida é o melhor remédio que você pode tomar para o rim, para o fígado, para o coração, para o cérebro, para se prevenir do câncer, para se prevenir de infecções graves. O estilo de vida é o principal remédio para a sua saúde. Tá bom, pessoal? Então, eu te ensino como ter o melhor estilo de vida do mundo, ok? De forma cientificamente comprovada, no meu livro chamado O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, esses hábitos, eles vão proteger os seus rins, proteger o seu fígado, proteger seu coração, sua pele, seu cérebro, vão proteger os seus pulmões, vão proteger o seu corpo, seus músculos, vão proteger o seu corpo como um todo, ok? Então, esses hábitos, eles vão prevenir doenças como infarto, como derrame, como o câncer, como a doença renal crônica. Eles vão tratar e reverter outras doenças, como diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo isso de forma natural, sem remédios, sem médicos, sem exames. E a única coisa que você precisa é ter força de vontade, dedicação, disciplina, desejo de melhorar, porque só depende de você. Com o livro você vai ter todas as informações que você precisa para ter um estilo de vida saudável, capaz, mais uma vez, de prevenir, tratar e reverter doenças, tá bom? Então, para ter o acesso ao livro é muito fácil.
ok? A Joaquina já está aí falando, né, fazendo a propaganda do livro. Obrigado, Joaquina. Mas é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link que eu acabei de fixar aqui no nosso chat, aqui em cima, tá bom? Nesses 3 links já está aplicado um super desconto. O preço do livro original é R$ 70,00. Clicando nesse link, o preço vai para apenas R$ 29,90. Tá bom, pessoal? Então, é um preço bastante em conta. É um livro em formato digital, ok? Não tem versão física impressa do livro, tá bom? E tem mais. Se você ler o livro e não gostar, se você está com medo de comprar o livro e achar que vai ser um dinheiro jogado fora, não se preocupe, porque eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você não gostar, eu reembolso o seu dinheiro. Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação e sem perder a amizade. E eu só faço isso, eu só estou assumindo o risco aqui de reembolsar o seu dinheiro. E, além de reembolsar o seu dinheiro, ter que pagar uma multa para a plataforma que recebe o pagamento, que te manda o livro, que é cobrada de mim se alguém pedir o reembolso. Então, eu só assumo esse risco de perder dinheiro, de não apenas deixar de ganhar, como também de perder. Eu só assumo esse risco porque eu sei que você vai ler o livro, você vai colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai se sentir melhor, e aí você vai me agradecer por ter te indicado a leitura, mas também vai se agradecer por ter feito investimento de preço pequeno, R$ 29,90 apenas, mas de valor imensurável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua saúde. Pessoal, saúde é sério, com saúde não se brinca, tá bom? Então vamos cuidar da saúde de forma natural e, obviamente, cientificamente comprovada, tá bom? Então não tem desculpa para você não adquirir o seu livro hoje. Basta clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link aqui em cima que eu acabei de fixar em nosso chat, tá bom? Dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10, o que você achou sobre os alimentos que ajudam a desintoxicar os rins. Dá uma nota aí, pode ser sincero, não vou ficar triste se você me der 0, se você me der 2, se você me der 3. Não. Eu quero apenas a sua opinião sincera sobre o que você achou desse vídeo, porque a gente busca sempre melhorar, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é levar saúde para você, para sua família, e se você não estiver gostando, isso quer dizer que estamos fazendo alguma coisa errada e precisamos melhorar, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui. Um grande abraço para Sandra Hermida. O pessoal no último vídeo perguntou o que eu estou tomando aqui. Surpresa, hein, pessoal? Surpresa. Mas isso aqui é uma boa surpresa. Abraço para Sandra Hermida, Silene Almeida, da Holanda, Rosana Mainieri, de Maceió. Abraço para Antônia Lima, de Maringá, Maria Donizete, Ricardo Garofalo, Maju Lovers, de Castro Alves, interior da Bahia. Abraço para o Edeval Andrade Siqueira, Geisa Paula, de Além Paraíba, Zenir da Silva Lima, de Dourados. Abraço para Hernani Quintela, sou de Minas Gerais, fiz o tratamento que indicou para a próstata e até hoje não resolveu nada. Hernani, não sei qual foi o tratamento que eu indiquei para a próstata, né? Mas é óbvio que as nossas medidas aqui são medidas muito leves na maior parte dos casos. Em certas situações, não vai ser o suficiente. Então, em alguns casos, quem tem problema de próstata vai ter que tomar finasterida, vai ter que tomar tadalafila, vai ter que fazer algum medicamento, não tem jeito, tá bom? Então aqui a gente dá orientações, mas essas orientações não substituem uma consulta médica, ok? Então eu recomendo que o senhor busque o atendimento, né? Que o senhor siga o que o seu médico está dizendo para o senhor fazer, tá bom? E nenhum tratamento funciona em 100% das pessoas também, ok? Então a gente tem que ter isso em mente. Abraço para minha querida Joaquina Ferreira, Celi Sacra, Maria Rodrigues Nogueira, de Guanambi, na Bahia, Silvio Barbosa, Margarete Pereira, de Londres, ó,
Tem o Edeval, que está de Londres, e a Margarete Pereira, também de Londres. Abraço para Deise Pereira, para Maria Rodrigues Nogueira, para a Marli Lemes, Silene Almeida, Antônia Lima. Abraço para a Márcia Monteiro do Rio de Janeiro, para o Osmar Silva, Rosiane João de Ribeirão Preto, Sandra Fraga. Abraço para a Leonata, doutor, todas as vezes que faço exame de urina, aparece 3 cruzes na urina. Já fui a alguns médicos, diz que algumas pessoas têm. Mas é 3 cruzes de quê, Leonata? Porque são vários fatores que são analisados, né? São diversas variáveis analisadas no exame de urina. Então, são 3 cruzes de quê? De proteína, de hemácia, de bactéria, de muco. Tenho que entender. Abraço para Elvira Auxiliadora, para a quem? Sandra Cristina da Silva Fernandes. Abraço para Francisca Luiz, Nelson Salvador, Alci. A Rosiane falando aqui, eu tomo cenoura, beterraba e gengibre com limão todos os dias e minha pressão saiu de 15/10 para 10/6. Mudei completamente a alimentação também. Então a Rosiane João aqui está mostrando para gente a relevância de uma alimentação saudável no controle da pressão arterial, tá bom? Então, ela estava hipertensa, 15/10 é um diagnóstico de hipertensão arterial. Se for um achado manifestado em múltiplas ocasiões, então isso é o suficiente para a gente diagnosticar a hipertensão arterial, e agora ela está com a pressão 10/6, que é uma pressão super tranquila, ótima inclusive, eu diria, tá bom? Então parabéns aí, Rosiane, pelas mudanças que a senhora fez. Abraço para Cristina Marques, para o Hino, Mariângela Granzotto, abraço para Lilian Costa, de Recife, para Inês Gomes, para quem? Margarete Pereira, Cris Souza, Cristina Marques, de Paulínia, São Paulo. Um abraço para a Aparecida Neves. Quem mais? Maria Conceição Silva. A Cris perguntando, consumo de sal refinado e açúcar em excesso tem problema, né? Podem contribuir para a pressão alta e para a diabetes também. Abraço para Sandra Fraga, para minha querida Sueli Jorge, Marilza Martins Lopes, Rosângela Andreotti, Delurdes Esteves, Ruth Oliveira, a Joaquina falando aqui, quem aí já comprou o livro do Dr. João? Ai, vocês são demais, pessoal. Abraço para Alice Lopes, Meire Souza, Ruth Oliveira. Qual o melhor para o suco? Limão Tahiti ou siciliano? Ruth, eu acho que os dois vão te ajudar de qualquer forma, tá bom? Abraço para Heloísa Helena Matos. Patrícia Michalski, eu quero outro livro para presentear. Maravilha. Abraço para Oswaldo José Pires. Para quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver. Não quero deixar ninguém passar. Marisete Santos da Silva, Clélio Moreira, Valdilene Matias. Abraço para Márcia Maria. Sim, Cris Souza, o livro é digital, confere. Abraço para o Rômulo Benica, que está falando aqui, meu nome é Francisca Benica, doutor, de Santa Catarina. Abraço a todos de Santa Catarina. Amo aí esse estado. Abraço para Isabela Albuquerque, Vilma Sandra. E é isso, pessoal. Olha, essa live aqui, vou finalizar, mas, continue comigo, porque eu separei outras 2 para você continuar cuidando dos seus rins. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre sinais e sintomas de doença renal, ok? E nesse vídeo aqui, eu falo sobre alimentos que ajudam a melhorar a sua circulação. Melhorando a sua circulação, nós também vamos melhorar a saúde dos seus rins, tá bom? Então, assista essa live aqui, eu te vejo daqui a pouco, após os anúncios. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Assiste aqui, daqui a pouquinho a gente se vê novamente. Até já!